Graça e paz da parte de nosso Deus. Nós queremos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, do verso 10 ao 16. Pegue aí a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vamos ler a Palavra de Deus. Vamos ao texto. Êxodo 14, de 10 a 16, que diz assim: Quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tirastes para morrermos neste deserto? Por que nos fizestes isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar, em seco. Ó Deus glorioso, nós lemos a tua palavra, nós estamos diante da tua palavra, que é o teu poder para nossas vidas. Nós queremos neste domingo nos alimentarmos da tua palavra, nos fortalecermos da tua palavra, renovarmos a nossa fé pela tua palavra, pelo poder que há na tua palavra. Sê conosco, ministra sobre nós, através da tua palavra, através da presença do Espírito Santo, e reina nas nossas vidas com profundidade. Pai, nós te oramos, no nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, o tema da nossa mensagem, do nosso sermão, é atitudes diante das provações. Igreja amada. Eu digo igreja referindo-me a você e a mim, no sentido de que a igreja somos nós. Somos nós que habitamos o Espírito Santo quando tomamos a decisão de receber a salvação de Deus, através de Jesus Cristo, como está escrito, que a salvação é gratuita mediante a fé em Jesus. Então, diante das provações da vida, diante muitas vezes, o pavor o mesmo tende a dominar a nossa vida, como nós vimos aí no texto. E aí começamos a querermos colocar uma situação que não era boa como se fosse. Vimos aqui o povo querendo voltar à terra da escravidão. Pois diante dessa segunda situação, eles não viram saída. Os seus olhos só viram derrocada total para as suas vidas. Então o inimigo, o faraó, vinha perseguindo. E na frente havia o mar. E eles se desesperaram nesta situação, nessa circunstância. E agora, o que será de nós? O inimigo vem com fúria contra nós. Então, queridos, nós também estamos vivendo no mundo de então, uma situação que não é nada boa,
nessa pandemia, generalizada, né? É muito difícil trazer a muitos corações uma mensagem, porque muitos não são da fé, né? Que dizermos, fique calmo, vai dar tudo certo. Digo aos irmãos que esse deserto também é longo e desesperante, né? É um deserto preocupante, é uma situação que nós também, que nos incomoda, que não é cômoda, que não é agradável, que não é boa a ninguém, nem a crentes, nem a descrentes, nem a dirigentes, a governos, a autoridades, ao povo em geral. Não é uma situação muito cômoda, muito agradável e uma situação de que nós estejamos gostando. Nós estamos em casa, temos a oportunidade de meditar na palavra de Deus, temos a oportunidade de orar, nós temos tempos para essas coisas, para buscarmos a Deus, para mergulharmos em Deus, né? Então, meus queridos, atitudes diante das provações, né? A Bíblia aqui que eu estou usando é a versão revisada. E diante de tudo isso, dessas atitudes, nós vimos aqui, em primeiro lugar, do povo. Nós vimos a murmuração. A murmuração estava presente diante daquela situação, diante daquele cenário. Nós vemos aí do verso 11 ao 12, e disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tirastes para morrermos nesse deserto? Por que nos fizestes isto, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Então, diante daquela situação, daquela perseguição, né, que o faraó não queria perder a mão de obra, não queria perder os seus trabalhadores, né, eles ficaram desolados e começaram a murmuração. Então, essa murmuração imediata e espontânea que vem da sensação de assombro, de pânico, de medo, né? Não vê possibilidade de saída. Se nós colocarmos os nossos olhos na circunstância, no problema, nós nem resolveremos o problema e ficamos perdidos no meio de tudo isso. Então, em todos os momentos, nós temos que fitar os nossos olhos no Senhor, né? Nós temos que olhar para o Senhor, mas teve uma coisa boa no meio de tudo isso. Eles clamaram ao Senhor, eles oraram ao Senhor, eles lembraram do Senhor, eles pediram socorro ao Senhor. Então a murmuração é como um pânico, né? A impotência tende a tomar conta do nosso ser, no momento do pânico, no momento do medo, no momento da aflição, né? Então, aqui podemos observar que só um homem era crente, né? Tinha fé. Eu posso me lembrar aqui do livro do pastor Ernesto Tonini, Egito, deserto e Canaã, né? Lá o Egito é o homem natural, né? Deserto é crente carnal e Canaã é crente espiritual. Então, nesse processo do deserto, eles tinham que como que um discipulado, uma mentoria, se santificar, serem lapidados para entrar em Canaã. Porque eles não podiam entrar em Canaã sem terem essa moldagem, né? sem serem do Senhor 100%, nessa roupagem religiosa. Eles tinham que se tornarem filhos de Deus nessa situação toda. Eles tinham que aprender
ter experiência com Deus, ter vivência com Deus, ter comunhão com Deus, né? Ter envolvimento com Deus. Então, essa situação aqui, isso era como que um mentoreado pelo deserto, né? Um discipulado sem precedente. Né? E ali, domar um povo ímpio e transformá-los em servos de Deus. Quer dizer, gerar Cristo no coração alheio é uma tarefa sublime, mas não é fácil. Não é fácil. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Nada podemos realizar. Então, nós só somos ali cooperadores, né? Pessoas que cooperam com o Espírito Santo para que Ele, que é Deus, faça essa obra gloriosa na vida das pessoas. Então, diante dessas atitudes, né? Diante das provações, a atitude do líder, em segundo lugar. Incentivo. Do verso 13 ao 14, nós vamos ver assim. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vereis, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Está vendo? O incentivo do líder de acalmar os ânimos, de direcionar. E Moisés aqui mostrou a obra gloriosa que Deus iria fazer, um milagre, um prodígio, né? Que Deus estava presente em toda essa situação. Então não tem mais, fiquem quietos, vejam o livramento do Senhor, uma coisa espetacular. Talvez vocês nunca mais verão, portanto, olhem com bastante atenção. Ele chamou a atenção do povo para quem estava por trás de toda essa situação, que era Deus, que Deus estava com eles, que Deus estava na jogada. Então o líder Moisés disse todas essas coisas aí, né? Então esse líder fez o papel. Então o líder Moisés disse, não tem mais. Então o papel da pregação na nossa vida é justamente o incentivo. Né? Todos os momentos nós estamos incentivando, motivando. Né? Então todos os dias, por N motivos, nós ficamos tristes e desmotivados. Na caminhada a tristeza vem, o desânimo vem, né? Aí vem o pregador com a palavra e nós nos animamos novamente, nos reanimamos. Isso é uma renovação diária, sempre e constante nas nossas vidas. É assim como funciona, né? O líder, o pastor que está ali ensinando, que está ali pregando, que está ali discipulando e fazendo essa obra gloriosa. Então nós vimos de antemão que eles clamaram ao Senhor. Aleluias! Isso mesmo! Essa deve ser a nossa primeira atitude diante de qualquer calamidade. Orar, pedir ajuda aos céus, pedir ajuda ao Senhor, pedir o socorro do Senhor. Né? Invocar o nome do Senhor. Então usar as armas espirituais, clamar aos céus, pedir ajuda a Jeová, ao Jeová Sabaote, ou seja, o Senhor dos Exércitos, ao que tudo pode. Porque há situação, há batalhas, há coisas que é no mundo espiritual. Nós não temos forças para fazer algo, para vencer ou para dominar a situação.
Há situações que só Deus, né? Só o Senhor com a sua mão forte estendida para nos abençoar. Então, querida igreja, nesse momento, que nós possamos estender e clamar, gritar aos céus, pedindo socorro. Senhor, vem nos ajudar. E Ele está nos ajudando. É que às vezes Deus nos livra do problema, né? E algumas vezes Ele nos livra no problema. Ele quer que nós passemos por essa circunstância para que aprendamos e vejamos que Ele está conosco, que Ele está nos protegendo e nos abençoando e nos guardando de todo o mal, né? O interessante é aqui que o mal vem para bons, para ímpios e salvos. Deus não faz acepção de pessoas. Nós também estamos no meio dessa tribulação, dessa problemática. Mas o Senhor está comigo e está contigo. O Senhor não nos deixa abandonados em sóis. Ele não nos larga no meio do caminho. Ele está conosco em toda essa batalha. Então, diante outra atitude, a terceira atitude aqui é a de Deus. Livramento, do verso 15 ao 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, livramento, né? O Senhor Deus responde à oração, o clamor do seu servo, e com ímpeto diz: por que clamas a mim? Deus quer dizer com isso, não há tempo, né? Não há tempo. Apressem-se. Diga ao povo que marchem. Aqui Deus usou a coisa mais insignificante que Moisés tinha em sua mão, uma vara ou como queira um cajado. Veja, Deus usa as coisas simples. Talvez você não ponha fé, mas Deus quer ouvir a tua acanhada oração, a tua pequena atitude nesse momento para te fazer uma grande coisa. Uma grande experiência vai simplesmente marcar a sua vida para sempre, né? E ali tudo foi simples. Moisés tocou com o cajado as águas e o mar se abriu. E o povo passou. E o povo foi abençoado. O povo não sofreu aquelas consequências. Aquela perseguição atroz que vinha contra eles. Viram como Deus é maravilhoso? Deus abre saída onde a gente nem imagina, abre saída onde não tem saída, né? Com toda essa situação, esse deserto sem fim, que nós queremos vencer e que queremos que se dissipe logo, por incrível que pareça, Deus vai conosco. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, está escrito: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha que maravilha. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Sebá, visto que foste precioso aos meus olhos. Aleluias! E és digno de honra, e eu te amo,
Portanto, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Isaías 43, de 1 a 5. Veja a promessa de Deus. E nós podemos lembrar da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós podemos lembrar aqui, trazer à memória a história de Daniel na cova dos leões. E outras traições que estão escritas na Bíblia, de pessoas que se levantaram contra os de Deus. E Deus os preservou da morte, os preservou do mal, os livrou, proveu livramento. Então, meu querido, você está aí, nós estamos confinados dentro da nossa própria casa, mas o Senhor, Ele não saiu, Ele está conosco, Ele vai conosco, Ele cuida de nós, Ele está conosco. Nós estamos bem. O vírus não penetrou o nosso organismo. Não fomos atingidos. E ainda outros que devam ter sido atingidos estão bem, estão curados. Sabemos aí da diaconisa Maria, está bem. O pastor Sócrates, presidente da Convenção Batista Nacional, já está bem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque a igreja clama, a igreja ora, a igreja não se entrega, não se rende, parte para cima. A igreja é ungida, é abençoada, tem autoridade, tem a unção do ungido Jesus. E tem a autoridade que Jesus deu contra as coisas, contra tudo. Então nós queremos bendizer e glorificar o nome do Senhor. Eu quero aqui terminar dizendo, sei que não é fácil o salmista, o salmista e rei Davi também reconheceu essas dificuldades e problemas inerentes à vida humana. Ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Davi também passou pela sua dificuldade, pelo seu problema, né? Quem não tem dificuldade nesta vida, que seja rico ou pobre, alto ou baixo, independente da condição social de cada um, né? Da formação de cada um, todos sofrem, todos são atingidos. Não existe essa. Então, atitudes diante das provações. Nós vimos aqui em primeiro lugar, a atitude do povo. Né? Qual o comportamento desse povo? Foi a murmuração, né? Foi a agonia. E a segunda atitude do líder, que deve ser um incentivador. Nós aprendemos aqui com Moisés, ele incentivou o povo e acalmou o povo, trazendo a presença de Deus, que Deus estava nessa situação. E a terceira atitude de Deus, de prover o livramento na nossa vida. É Deus que provê o livramento na nossa vida. Então, querida igreja, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo, descanse na casa de Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Habita aqui no sentido de se entregou, se separou, consagrou-se, quer dizer, vive na presença de Deus, né? Esse não teme, descansa. Casa de Deus aqui é ser dele, 100%, total, se reserva genuinamente como adorador nos termos de Deus, em espírito e verdade, do tipo que o Pai procura e deseja, que o adorem em espírito e verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura e deseja e quer e ama e gosta e se alegra, né? Aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Então essa é a mensagem de Deus
para nós neste domingo. Eu quero orar ao Senhor. Não, primeiro eu quero ainda deixar aqui um poema, fechar com um poema que eu escrevi exclusivamente para esse momento. A voz que eu quero ouvir. Né? Deus disse a Moisés, diga ao povo que marche. Faraó e sua tropa atrás furioso vinha. Toca o mar com teu cajado, que o mar se abrirá, e o povo passará, e vivo eles ficarão. O mar vingou o inimigo, que afogado foi, todos sem sobrar nenhum. O povo viu o braço forte. Agora diga, igreja, se Deus não cuida de ti, Ele aquece, Ele refresca do sol, Ele abriga e cuida bem. Ele leva a Canaã com segurança total, e nenhum inimigo nos fará mal. Refúgio certeiro Ele o é no seu viver. Esse poema eu escrevi especificamente para encaixar nessa mensagem. Pai bendito, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer pela tua palavra, te agradecer, ó Deus, pela mensagem do Senhor, pelo Espírito Santo que nos conforta, pelo Espírito Santo que nos anima, pelo Espírito Santo que está conosco, que nos assiste a todos os momentos. Eu quero te louvar pela tua igreja, ainda que nós não possamos nos ajuntarmos para te glorificar, para te cultuar. Nós estamos, ó Deus, juntos na fé, juntos na tua presença, juntos de alguma forma, Pai. E nós queremos te bendizer e te agradecer. Que o Senhor venha dar uma semana de vitória para os teus filhos, que o Senhor venha guardá-los com a tua mão potente, ó Deus, com a tua unção maravilhosa, que quebra jugo a cada um dos teus filhos, ó Deus, das tuas servas, dos teus servos, dos seus familiares, dos seus domésticos, em nome de Jesus, para louvor e glória do teu santo nome, Pai. Sê conosco e nos use como instrumento. E no momento de calamidade, de perseguição, nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Pai. Olhar para Jesus e sermos vencedores. Como diz na tua palavra, mais do que vencedores por Cristo Jesus. E assim nós queremos te bendizer e glorificar. E nós oramos a ti, no nome de Jesus, e dizemos amém. Que a graça de nosso Senhor, o amor de nosso Deus e Pai, e as consolações doces do Espírito Santo,